Sung, vamos falar um pouquinho de cenário econômico, né? Acho que a economia é sempre uma pauta que chama a atenção dos investidores, às vezes preocupa, né? Vamos falar um pouquinho do cenário externo e também do cenário interno. Foi um ano bastante atípico, né? A gente viu uma pressão inflacionária nas principais economias do mundo, né? O fim da pandemia, né? Ou pelo menos assim a gente espera, né? Cada dia tem uma novidade. Conta um pouquinho quais são as principais pautas que o investidor tem que se atentar aqui nos Estados Unidos e na Europa, e na China, na Ásia e também no Brasil. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Eu vou pegar e dividir basicamente na parte nacional China, Estados Unidos e Europa. E aí, China, eu acho que o principal ponto que a gente tem que ficar ligado é, no fundo, um pouco os sinais de desaceleração que a economia chinesa tem demonstrado, tá, pessoal? A gente viu, por exemplo, venda de casas, setor imobiliário sofrendo um pouco. O governo chinês deu certas medidas fiscais, abaixou um pouquinho a taxa de juros para poder incentivar. Só que o problema é que os lockdowns, aquela política de Covid zero, que tem um caso, já fecha tudo, que gerou problemas para as empresas. Como é que tá isso hoje? Hoje deu uma certa relaxada, tem algumas medidas que o governo chinês implementou, mas também está longe do ideal. Mas é um sinal que isso pode melhorar mais à frente. Mas a meta de crescer 5,5% que o governo chinês queria já não é factível, ao meu ver, e a gente vê alguns sinais de aceleração, que é isso que eu acho que a gente vai notar para 2023. Deve crescer a economia da China sempre. Em torno de 3%, 3,5%, por aí. Tá. Bom, vamos falar de Estados Unidos e depois de Europa. Estados Unidos, acho que o principal ponto, a gente tem certas ambiguidades lá. A gente vê o mercado de trabalho bastante aquecido, as empresas contratando, muito por conta também da melhora da atividade econômica recente, fim dos auxílios que teve pós-pandemia. Só que se a gente olhar alguns sinais e indicadores interessantes, por exemplo, PMI, entre setor imobiliário, venda de casas, preço de casas, isso já está sendo afetado e está em desaceleração. Então, se de um lado o mercado de trabalho também está bom, mas questão de serviços também já está desacelerando, e até o juros subindo nos Estados Unidos, pessoal, para controlar a inflação, que não se via há muito tempo, tem influenciado, por exemplo, o setor imobiliário, o mercado imobiliário com as taxas hipotecárias que estão lá em níveis altos, isso já tem afetado um pouquinho o setor imobiliário. Então a gente vê ali sinais ambíguos, e aí eu acho que o ponto principal são os juros americanos. A gente tem mais uma reunião do Fed, e diversas declarações e aí de alguns dirigentes têm mostrado que o teto ainda não foi atingido, e a gente vai ver uns juros mais altos pela frente. Não sabe até quando vai ser reunião a reunião, mas até um dirigente falou: o mercado tem que parar de querer adivinhar o próximo e começar a pensar no teto, que eu acho que é mais importante. E aí a nossa estimativa é de entre 4,5% e 5% vai ser o fim do ciclo dos juros lá nos Estados Unidos. Quando você acha isso? Eu acho que lá para no mês de 2023 a gente já consegue ver um teto, se a inflação começar a dar sinais maiores de desaceleração e o Fed ter confiança de que está tudo mais sob controle. Como que tem sido a inflação nos últimos meses? Tá um pouco elevado, tá subindo ainda. A gente, por um lado, vê meses bons, um pouco os meses ruins, mas ainda o setor, principalmente de gasolina, de energia, de serviços e despesas médicas, ainda tem um pouquinho elevado. Me fugiu os últimos números que estão agora, mas ainda ela tá um pouquinho mais forte do que esperado aí por muita gente. E Europa? Vamos para a Europa. Para finalizar, eu acho que a Europa, as pessoas não falam muito de Europa, se você olhar nos noticiários, mas eu acho que vai ter um evento importante. É a maior economia do mundo, né? Se a gente somar todos os países lá. Acredito que sim, é o maior continente ali pujante que está quase em recessão, né? A gente vê os juros subindo lá, mas o fator para os investidores ficarem de olho, principalmente no final do ano e no ano que vem, um pouquinho, é o inverno. O inverno vai chegar, e aí as pessoas vão demandar mais gás natural para aquecer casas, geração de energia na indústria, e tem um problema que esse gás foi parado, né? Não é mais importado com o problema da guerra na Rússia com a Ucrânia. Então a Europa se organizou para poder reabastecer os estoques, só que tem uma pressão que vai existir no final do ano, o inverno vai chegar até o ano que vem, e isso pode afetar um pouco tanto o andar da guerra, porque as pessoas vão ficar insatisfeitas com o preço de energia subindo, isso vai poder a guerra perder um pouco o apoio à Ucrânia, mas como também vai afetar as famílias, que a inflação vai continuar subindo. E o problema é que subir muito os juros lá
diversas economias estão com problema de dívida, você aumenta o custo da dívida. Então você não pode só subir juros subindo, que a Itália está 150% da dívida PIB, isso daí vai totalmente bagunçar ali a economia. Então a Europa está com um problema sério. Eu falo que, até estava conversando com o Alexandre Cabral, que a Lagarde tem um dos piores empregos do mundo, né? Porque ela consegue subir juros, sobe dívida, a inflação explode, e tem quase 19 países para organizar. E tem o problema da guerra, né? Que a gente esperava que ia acabar o ano passado, mas está aí até hoje.